Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso ano bíblico, vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 29, nomeou 12. Lembrando, este é um resumo do meu resumo. Eu recomendo aos irmãos lerem o capítulo completo lá no aplicativo da Bíblia. Tem tanto a parte escrita quanto o audiobook. Então eu recomendo a leitura lá para que os irmãos possam ver todas as partes que eu não vou conseguir falar aqui, porque são muitas coisas, e possam crescer também espiritualmente com isso. E lembrando, amanhã nós vamos ter a nossa live, falamos sobre o Sermão do Monte. Vai ser o próximo capítulo, capítulo 30. Vai ser um capítulo muito rico e um dia de sábado na nossa live eu consigo ler todo o meu resumo. Se eu fosse ler o capítulo todo de amanhã, ia ser mais de 3 horas. Então recomendo aos irmãos também, quem puder, vir amanhã, nossa live, 3 horas da tarde, para a gente estudar juntos o capítulo 30. E aí os irmãos podem comentar, eu vou respondendo ao mesmo tempo que as perguntas chegam. Então vamos lá. Desejado de Todas as Nações, capítulo 29, nomeou 12. Preparando seus discípulos, Jesus buscou de preferência afastar-se da confusão da cidade para o sossego dos campos e colinas, como estando mais em harmonia com as lições de abnegação que desejava ensinar. Então aqui, novamente, Espírito de Profecia falando sobre estar mais próximo à natureza, uma vida fora e afastada das cidades, para que possamos aprender sim as lições de abnegação que Deus tem para nos ensinar. Hoje em dia na cidade é difícil você conseguir se abster das coisas que estão em volta da cidade. Por isso, uma vida no campo é uma vida recomendada por Deus para nós. Aqueles que querem de fato sim preparar o caminho para Jesus voltar, devem estar procurando, buscando viver esse princípio em suas vidas. O mesmo acontece com os que se dirigem aos campos com Cristo no coração, ou seja, aqueles, eu e você, que desejamos ir para o campo e que vamos ao campo com Cristo no coração, sentir-se circuncidados de santa influência. As coisas da natureza evocam as parábolas de Nosso Senhor e repete-lhes os conselhos. Pela comunhão com Deus na natureza, eleva-se o espírito e o coração encontra paz. Quer encontrar paz para a sua vida, quer de fato ter momentos ao lado de Deus, sem qualquer interrupção, procure uma casa no campo, vá para o campo e tenha Cristo em seu coração. E aí você vai encontrar a verdadeira paz. O Salvador conhecia o caráter dos homens que escolhera, dos 12. Apesar de não ter escolhido Judas, nós vemos mais pra frente, ele conhecia o caráter dos 12. Todas as suas fraquezas e erros lhe eram patentes. Sabia os perigos por que devia passar, a responsabilidade que devia pesar sobre eles, e o coração afligiu-se por esses escolhidos. Sozinho sobre a montanha junto ao mar da Galileia, passou a noite inteira em oração pelos discípulos, enquanto eles mesmos dormiam ao pé do monte. Interessante que Deus está velando por nós, Deus está olhando por nós, Deus sabe as lutas que teremos que enfrentar, Deus sabe as dificuldades que temos aqui nessa terra, as tentações, as provações, e Ele está olhando por nós, reconhecendo e sabendo qual é o nosso caráter, que temos determinadas tendências, e Ele olha por nós. O Salvador os amava a todos, mas João era o espírito mais apto a receber a influência. Era mais jovem que os outros e com mais infantil confiança abria a Cristo o coração. Devemos nos aproximar de Cristo com a infantil confiança, ou seja, como crianças, reconhecendo que nós não sabemos nada, tendo plena confiança nele. E assim as influências de Cristo vão ser mais fáceis de serem operadas em minha vida. Embora Filipe tivesse visto suas obras e experimentado seu poder, não tinha fé. Quando os gregos interrogaram Filipe acerca de Jesus, não se aproveitou da oportunidade para apresentá-los ao Salvador, mas foi ter com André. Mais tarde, naquelas últimas horas antes da crucifixão, as palavras de Filipe foram de modo a desanimar a fé. Quando Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? O Salvador respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. De Felipe partiu a resposta de incredulidade: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Tão tardio de coração, tão fraco na fé, era aquele discípulo que por 3 anos estivera com Jesus. E muitas vezes, eu e você podemos ser como Felipe, incrédulos, mesmo depois de tantas operações de Deus em nossas vidas. Nós vemos as bênçãos sendo acontecidas, as portas sendo abridas por Deus, sendo abertas por Deus em nossa vida. Então, mesmo assim, em algum momento, a incredulidade vem à tona. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as bênçãos, a incredulidade tomara conta de Felipe. E como nós sabemos, o caráter dos 12 acaba sendo refletido sobre o povo de Deus que está a caminhar nos últimos tempos. Então aí você podemos sim ter a incredulidade assim como Felipe. Mas vamos continuar o texto, que isso é importante. Todavia Filipe foi aluno da escola de Cristo. O divino mestre lidou pacientemente com sua incredulidade e espírito tardio. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, Filipe tornou-se um mestre segundo as normas divinas. Sabia de que falava e ensinava com certeza, que levava convicção aos ouvintes. Quando o Espírito de Deus trabalha em nossa vida, seremos sim levados a ter a fé e a confiança na palavra que devemos ter nos momentos de crise. A partir do momento que o Espírito Santo for derramado sobre nós, aqueles que são incrédulos como Filipe irão abandonar a incredulidade, tendo confiança naquilo que eles estudaram, naqueles que eles leram, nos testemunhos que eles viram, e irão pregar com confiança, irão levar a mensagem com confiança, com convicção. As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Judas acreditava que Jesus fosse o Messias e, ao unir-se aos discípulos, esperava assegurar para si alta posição em seu reino. Judas sabia que Jesus era o Messias, não havia dúvidas quanto a isso na mente dele. Mas ele queria seguir a Jesus como Messias, pensando já no futuro, na alta posição que ele teria no reino. Essa esperança quis Jesus tirar com a declaração de sua pobreza. Jesus não quis dar esperança de Judas achar que ele teria uma posição alta em um reino terrestre, seguindo a ele, seguindo a Cristo, porque a vida de Jesus aqui foi uma vida de abnegação. Jesus não veio aqui ter grandes riquezas neste mundo. Então, quando Judas se oferece para seguir a Cristo, Cristo fala exatamente essa frase para eles ter a certeza de que seria uma vida de pobreza aqui. Os discípulos tinham ficado muito decepcionados de que Jesus não houvesse buscado obter a cooperação dos guias de Israel. Achava que era um erro não consolidar sua causa com o apoio desses homens de influência. Houvesse ele repelido a Judas e teriam em seu íntimo posto em dúvida a sabedoria do mestre. A história posterior de Judas revelar-se-ia o perigo de permitir qualquer consideração mundana influir no julgar a capacidade dos homens para a obra de Deus. A cooperação dos homens com a cooperação de homens como os que os discípulos estavam ansiosos por conseguir teria entregue a obra nas mãos dos piores inimigos. Nós não devemos deixar com que as aparências mundanas influenciem as nossas decisões e tomadas na obra. Aqui os discípulos eles estavam olhando para os seres humanos. Os líderes religiosos da época, que eles queriam a ajuda, queriam que Jesus os convencesse a trabalhar na obra, a levar a mensagem, eram pessoas com coração corrompido, cheias do eu, já entregue, já ao total domínio de Satanás. Poderiam se converter? Sim, poderiam. Nós vemos que Nicodemos foi ter com Jesus e ele se converteu. A gente já estudou sobre isso. Nós vemos também José de Arimateia, que foi lá e deu o sepulcro dele para Jesus, pegou o corpo e sepultou lá. Então nós vemos sim que tiveram homens sim dali, mas eram poucos. A maioria estava totalmente entregue e não queria de fato trabalhar e cooperar com Cristo. Se essas pessoas tivessem sido colocadas na obra, a obra teria ruído já desde o princípio. Jesus aceitou a Judas para que não
aqui a palavra, para que não tivesse sido posta em dúvida a sua sabedoria perante os discípulos naquele momento. Não era o momento ainda deles terem dúvidas. Todavia, quando Judas se uniu aos discípulos, não era insensível à beleza do caráter de Cristo. Ou seja, Judas ainda não tinha completamente sido entregue, como muitos dos líderes religiosos, ao eu e a tudo mais, porque ele reconhecia Jesus como Messias, ele sabia que Jesus era o Messias, e ele ainda se impressionava com as lições de Cristo. Ligando a si este homem, Jesus ligando Judas a si, colocou-o numa posição em que poderia ser dia a dia posto em contato com as torrentes de seu próprio abnegado amor. Abrisse ele o coração a Cristo, e a graça divina baniria o demônio do egoísmo, e mesmo Judas poderia tornar um súdito do reino de Deus. Ninguém está excluído do reino de Deus, a menos que essa pessoa mesmo se exclua. Quando estamos em contato com Cristo, Cristo pode afastar qualquer má influência, qualquer mau pensamento, e podemos sim nos tornarmos cidadãos do reino de Deus, ao lado de Cristo, abandonando o próprio eu e deixando a Cristo trabalhar em minha vida. Deus toma os homens tais como são, como os elementos humanos de seu caráter, e os prepara para o serviço caso queiram ser disciplinados e dele aprender. Se queremos fazer parte do exército de Cristo, estar de fato, termos o caráter transformado por Cristo, se queremos ser cobreiros na obra, devemos sim agora ser disciplinados por Deus e estarmos dispostos a aprender. Não são escolhidos por serem perfeitos. Eu e você não seremos escolhidos por sermos perfeitos. Mas apesar de suas imperfeições, para que pelo conhecimento e observância da verdade, mediante a graça de Cristo, se possam transformar a sua imagem. Mediante a graça de Cristo, através do conhecimento e observância da verdade, podemos ser transformados à imagem de Cristo. Eu e você, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, podemos ser transformados à graça de Cristo, à imagem de Cristo, através da graça de Cristo. Como Filipe, que era incrédulo até o derramamento do Espírito Santo, podemos sim estar ali resistindo a algumas coisas em nosso coração, até que o Espírito Santo venha e tomemos a decisão. Hoje eu quero servir a Deus, então a minha vida é transformada e sou transformado à imagem de Cristo. Eu passo a não ser mais eu passo a não ser essa pessoa imperfeita. As minhas imperfeições somem, se escondem em Cristo, e Cristo resplandece em mim. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos, escutou as mesmas preciosas lições, mas a observância da verdade exigida por Cristo estava em desarmonia com os desejos e desígnios de Judas. E este não queria ceder suas ideias a fim de receber a sabedoria do céu. Eu e você podemos estar selando o nosso caminho para a perdição no momento em que nós deixamos que os nossos desejos, que o nosso eu, controle a nossa vida, no momento em que criamos raízes neste mundo, nos fixando aqui, olhando para as coisas aqui, para uma casa aqui, para uma vida aqui, o trabalho aqui. As coisas daqui nos prendem e passamos a não olhar como Cristo quer que olhemos, passamos a desejar as coisas daqui, o nosso espírito se torna em desarmonia com a vontade de Deus, e isso vai selando a nossa vida nessa terra de perdição. Apresentava diante de Judas o odioso caráter da ganância. Jesus ia sempre apresentando a Judas o odioso caráter da ganância, e muitas vezes compreendeu o discípulo que o seu caráter fora descrito, apontado o seu pecado, mas não queria confessar e abandonar sua injustiça. A partir do momento em que nós vemos o nosso pecado, nós não confessamos e abandonamos, nós estamos sendo como Judas. Era cheio de presunção e, em lugar de resistir à tentação, continuava em suas práticas fraudulentas. Muitas vezes eu e você nos deparamos com o nosso pecado, nós vemos ele face a face, e ao invés de abandonar, rejeitar, nos arrepender, ficamos acariciando. Em vez de mudarmos a nossa vida, ficamos nessas práticas fraudulentas, assim como Judas.
Ao invés de andar na luz, Judas preferiu conservar seus defeitos, maus desejos, vingativas paixões, sombrios e maus pensamentos eram nutridos, até que Satanás tomou inteiro domínio sobre o homem. Judas tornou-se representante do inimigo de Cristo. A partir do momento em que eu e você vamos rejeitando a verdade, cada vez mais vamos rejeitando, cada vez mais vamos resistindo, vemos o pecado, vemos as coisas que devemos fazer para mudar em nossas vidas, vemos a lei de Deus, vemos a perfeição que Cristo é, vemos a nossa imperfeição e nós rejeitamos a Cristo porque não queremos aquilo para nós, porque estamos anestesiados, estamos felizes, estamos tendo prazer com os pecados deste mundo, com as coisas que aqui me enraizam. Eu vou dando controle da minha vida sobre Satanás, até que me torno um representante dele. Todos os discípulos tinham sérias falhas de caráter quando Jesus os chamou ao seu serviço. E assim eu e você tínhamos e talvez ainda tenhamos falhas de caráter. E Jesus quer transformar isso, quer que abandonemos essas falhas, que corrijamos isso. Não por nós mesmos, mas através da atuação dele em nós. Se assim nós permitimos, se assim nós querermos, se assim nós desejarmos e orarmos, ele irá fazer essa obra em nós que nós não conseguimos fazer sozinhos. Todos tinham falhas, os 12, e todas elas foram reparadas, todas elas foram endireitadas, porque Cristo atuou na vida deles. Dia a dia, em contraste com seu próprio espírito violento, contemplava a ternura e a longanimidade de Jesus, aprendia-lhe as lições de humildade e paciência, abriu o coração à divina influência e tornou-se não somente ouvinte, mas cumpridor da palavra do Mestre. O próprio eu escondeu-se em Cristo. E aqui eu esqueci de anotar qual que era o discípulo que está falando a passagem, mas um deles, todos eles tinham... aqui é espírito violento, acho que é Pedro que ele está falando aqui. Ou é Pedro ou é João, eu não tenho certeza. Mas a gente olha para essa passagem e nós vemos muito de nós o espírito violento, o espírito de vingança, o espírito de querer fazer as coisas no momento. Muitas vezes nós temos esse ímpeto ao vermos as coisas erradas e agirmos e falamos das maneiras erradas, mesmo estando com a razão. Então devemos ter sabedoria, sim, na maneira de falar. Temos de repreender o pecado? Sim, devemos. Mas cuidado com o espírito violento. E também cuidado com o espírito manso a ponto de acariciar o pecado. Devemos permitir que Deus trabalhe em nós, para que possamos falar e agir como ele deveria, como ele faria e nos momentos certos. Porque quando ele entrou no templo e viu aquela bagunça, aquele carnaval, aquelas vendas ali erradas, o espírito egoísta ali, as pessoas querendo fazer a sua oferta a Deus e não podendo porque estavam sendo extorquidas, ele agiu, sim, se nós olharmos, com violência, pegou os chicotes, bateu e virou as mesas e tirou todo mundo que estava fazendo aquelas coisas erradas dali. Então, devemos pedir para que Deus nos use para agirmos como Ele deseja que hajamos nos momentos certos. Aqui, muitas vezes, esse espírito violento que era apresentado aqui, era o espírito de violência ali por coisas banais, como João e Tiago naquele momento. Senhor, quer que façamos descer fogo do céu, porque esses homens não deixaram você dormir aí? Então, devemos sim saber os momentos de agir e como agir, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas. Para a gente encerrar o nosso último texto de hoje, estes foram reunidos com suas diferentes faltas, todos com herdadas e cultivadas tendências para o mal, mas em Cristo e por meio dele deviam fazer parte da família de Deus, aprendendo e tornando-se um na fé, na doutrina, no Espírito. Teriam suas provas, suas ofensas mútuas, suas divergências de opinião, mas enquanto Cristo habitasse no coração, não poderia haver discórdia. Seu amor levaria ao amor de uns pelos outros. As lições do Mestre conduziriam à harmonização de todas as diferenças, pondo os discípulos em unidade, até que fossem de um mesmo espírito e de um mesmo parecer. Todos tinham defeitos de caráter e todos foram corrigidos por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo.
se tornaram um em unidade, cada um com um pensamento diferente e tinham vivências diferentes. Um era zelote, o outro era publicano, outros pescadores, e por aí vai. E mesmo assim, todas com suas indiferenças tornaram-se um em unidade com Cristo. Cristo transformou eles, assim como Ele quer transformar a mim e a você, e que trabalhemos em unidade em prol de levar a obra do Evangelho e preparar o caminho para a segunda vinda que está próxima. Se nós não o fizermos, as pedras farão, as pedras clamarão, e nós vemos isso hoje acontecendo. Eu não tenho outro... Depois dessa pandemia, o que ela fez com o mundo, como as coisas mudaram tão rapidamente, nós vemos que se nós não fizermos essa obra, Deus vai dar um jeito de a fazer, e nós que negligenciarmos, que estamos negligenciando muitas vezes, não estaremos nas fileiras de Cristo, não seremos cidadãos celestiais, porque eu e você negligenciamos. Devemos permitir que Cristo trabalhe em nós, que corrija o nosso caráter, que nos transforme a imagem dele, para que façamos, sim, toda a vontade de Deus e preguemos a palavra com toda a confiança, sem espírito de incredulidade, sem a desconfiança, tendo a certeza de que Jesus está voltando, tendo a certeza de que devemos, sim, modificar a nossa vida, nos entregar a Deus, para que possamos herdar o reino de Deus. Não vou modificar minha vida por mim mesmo, mas Cristo vai modificar a partir do momento que eu permito que Ele assim o faça. Bom, vamos encerrar agora. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se leu o capítulo completo, tem algum comentário adicional a trazer para estudarmos juntos e crescermos, deixa nos comentários. Se tem seu espírito de oração, deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, por nos dar a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, pedimos que o Senhor, por favor, que perdoe as nossas faltas, que possamos, Pai, abandonar qualquer coisa que está nos prendendo nesse mundo. Possamos, Senhor, por favor, fazer a Tua vontade. Queremos nos entregar, Senhor, em espírito e em verdade a Ti, Senhor amado. Por favor, transforma o nosso caráter, porque apenas o Senhor pode assim o fazer. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.